Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus, we pray that you will speak your word that you want us to receive this evening. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar para nós a palavra que o Senhor deseja falar nesta tarde conosco. Lord, we cannot forget the words of Scripture. Senhor, não podemos esquecer das palavras da Escritura, das Escrituras. When we read that you spoke and your word healed the people. Quando o Senhor falava e a sua palavra curava as pessoas. Even before you prayed with and over them. Mesmo quando o Senhor rezava com eles e por eles. And therefore, Lord, as we listen to your word, então, Senhor, à medida que formos ouvindo a tua palavra, we pray that your word, which gives life to everyone, pedimos que tua palavra dê a vida a nós. your word that raises the dead to life even, A palavra que até mesmo ressuscita os mortos à vida. and heals all those who have any type of problem, E cure a todos aqueles que têm qualquer tipo de problema. will touch us and heal us and give us a new life. Que sua palavra nos cure, nos toque, nos dê uma nova vida. And we make this prayer with the intercession of Mary, E fazemos essa oração pela intercessão de Maria. whose short, beautiful prayer has changed the world. Porque a sua oração mudou o mundo. When you said to the Lord through the angel, when she said to the God through the angel, Porque quando ela falou a Deus através do anjo, be it done to me according to your word. seja feita em mim a tua vontade. Amen. Amém. You can sit down. Podem sentar. Well, I would like to begin, as I often do, with telling you a story. Eu gostaria de começar como eu geralmente começo, contando a vocês uma história. Not from the Gospels, Não dos evangelhos, but from the world of today, mas da palavra de hoje, which is not much different from the world in which Jesus lived. que não é muito diferente da palavra do tempo em que Jesus viveu. I was giving a retreat in South India Eu estava pregando um retiro no sul da Índia to the girls of a well-known university college. para umas jovens de uma universidade bem conhecida, Dedicated to Saint Teresa, dedicada a Santa Teresa. and it was a beautiful retreat. Foi um retiro muito bonito. And even though the exams, the final exams were approaching, E embora os exames finais, as provas finais estavam se aproximando, and I could not find any other time to give this retreat, e eu não tive nenhum outro tempo para dar este retiro, I nenhuma was outra surprised época. to see that there were almost 200 students that made this retreat. Eu fiquei surpreso em ver que quase 200 alunos participaram do retiro. And all their companions who used that time to study, E todos os companheiros que usavam o tempo para estudar, told the students, what fools you are. os colegas que estavam usando aquele tempo para estudar falavam, mas vocês estão fazendo uma estupidez. You should have spent your time like us, studying and preparing for the final exams. Vocês deveriam estar usando o tempo como nós, estudando, se preparando para as provas finais. So I was myself surprised and edified that there was such a big group of girls coming to make this retreat. E eu mesmo fiquei surpreso de ver tantas meninas, tantas moças vindo participar daquele retiro. And it was a very beautiful retreat, Foi um retiro muito bonito, and many things happened there. muitas coisas aconteceram lá. One of the things that happened there, I'm telling you in the story. E uma das coisas que aconteceram lá, eu vou contar para vocês nessa história. But it is good to know what happened after that retreat. Mas é bom saber o que aconteceu após aquele retiro. Whereas the friend said, you will not do well in the exams because you wasted your time with the retreat. Quando os amigos disseram, talvez vocês não vão se dar bem nas provas porque vocês perderam muito tempo fazendo aquele retiro. When the results came, Quando os resultados chegaram, all these girls passed the examination
with high marks. Todas aquelas moças tinham passado nas provas com notas muito And altas. the principal said, E o diretor disse: this was the best results the college ever had. esses resultados foram os melhores que a universidade, que a faculdade já tinha tido em todos os tempos. Give the Lord a big clap. for that. Aplauda o Senhor por isto. That is why, as I quoted yesterday, E foi por isso que ontem eu usei my favorite gospel verse has been Matthew chapter 6, ontem o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verse 33. versículo 33. Seek first God and His kingdom, Coloque Deus em primeiro, buscai em primeiro lugar o reino de and all Deus. the rest that you are in need will be given to you. E tudo mais o que você necessita será dado a você. Like it happened in the case of one of the girls who made that retreat. E foi o que aconteceu com uma das garotas, das moças que fez aquele retiro. It was not long after that retreat E não muito tempo depois daquele retiro, that one of the girls wrote to me, uma das moças escreveu para mim, telling me that her brother, younger brother, had unfortunately become a drug addict. me dizendo que infelizmente o seu irmão mais jovem tinha se tornado um viciado em drogas. And she asked me to pray for him. E ela me pedia para orar por ele. Now she belonged to one of the most prominent Catholic families of India. E ela fazia parte de uma das famílias mais tradicionais católicas da Índia. One of her uncles was a bishop, Um dos tios dela era um bispo. and another uncle was the director of a Bible institute, of a medical institution. E um dos outros tios era diretor de um instituto médico. But unfortunately, the brother of this girl was like the black sheep of that very good family. Mas infelizmente o irmão daquela moça era a ovelha negra daquela família tão boa e tradicional. So I told her I will pray for him. Então eu disse para ela que eu oraria por ele. But it's more important that he attends any retreat that I will be giving. Mas é importante que ele também participe de algum retiro que vai ser dado. Unfortunately, it was not long after that I was conducting a retreat for inner healing. E felizmente, não muito tempo depois daquilo, eu estava conduzindo um retiro para a cura interior, For youth para a juventude, in a retreat house in South India. numa casa de retiros ao sul da Índia. And this young man came for the retreat E esse jovem veio fazer o retiro because his eldest sister who had made the retreat with me porque a irmã mais velha também queria fazer o retiro comigo. persuaded him to make this retreat. Então ela o convenceu a fazer o retiro também. But he also came because some of his friends came to make the retreat. Mas ele veio porque também um dos amigos foi fazer o retiro. And they were not very good people. E eles não eram pessoas muito boas. They told him we are going to make this retreat Eles disseram, nós viemos fazer este retiro because we have heard that there will even be girls making that retreat. porque nós ouvimos dizer que muitas moças também viriam fazer o retiro. So we'll have a jolly good time. Então a gente vai ter esse retiro, na verdade, vai ser pra gente, a gente vai se divertir aqui nesse retiro. And we are taking our drugs with us. E nós estamos trazendo as nossas drogas conosco. So that was a retreat. Então esse foi o retiro. But as the retreat began, Então à medida que o retiro começou, and I was proclaiming the word of God meant for the youth, e eu estava proclamando a palavra de Deus direcionada para a juventude, things began to happen. as coisas começaram a acontecer. Even after the first talk, the young man began to experience a change of his heart. Logo depois da primeira palestra, aquele jovem começou a experimentar uma mudança no seu coração. He was led to make a beautiful confession. Ele começou a desejar a fazer uma confissão muito bonita. He experienced a deep inner healing. Experimentou uma cura interior profunda. And on the last day of the retreat, E no final do retiro, he took the drugs that he had brought with him ele pegou as drogas que ele havia trazido com ele and threw them into the river which was close to the retreat e house. jogou todas no rio que passava próximo à casa de And he retiros. came out of the retreat
a totally new person. E ele saiu daquele retiro uma pessoa completamente nova. And why? E por quê? Because in that retreat he experienced a deep inner healing. Porque naquele retiro ele experimentou uma cura interior profunda. As he heard the word of God, À medida em que ele ouviu a palavra de when Deus. Jesus says, "Come to me, all you that are burdened and heavy laden." Porque Jesus diz: vinde vós todos a mim que estão cansados e cujo fardo é pesado. All those are broken, not only in your bodies, but in your hearts and in your spirit. Todos aqueles que estão com peso no coração e no espírito. And I will give you rest. E eu os darei o descanso, o alívio. But don't forget, during these 5 days, his sister who had made the retreat was praying and interceding for him day and night. Não esqueçam que aquela jovem que já havia feito o retiro, irmã dele, durante os 5 dias ficou orando, intercedendo por ele dia e noite. Because already in the very first day of that retreat, E já no primeiro dia daquele retiro, when I spoke about the problems we faced, quando falava sobre os problemas que enfrentamos, and I asked the question that they should all answer, what has hurt them most in their life, e eu fiz aquela pedi para que eles me respondessem o que havia mais magoado e ferido a cada um em suas vidas, and who or what has caused that hurt, ou quem ou o que havia causado aquela mágoa. then he came to me Ele então veio até mim and he told me this, e me disse o seguinte: that the most painful hurt he had experienced was the death of his mother. que a experiência mais dolorosa que ele havia tido foi a morte da sua mãe. Often the most painful hurt we experience is the loss of a loved one. Normalmente a dor mais profunda que sentimos é quando perdemos alguém que amamos, Especially when a child loses his mother or even his father. especialmente quando uma criança, quando ainda criança perde o pai ou a So mãe. that is what hurt him the most, E foi aquilo então que era a dor mais profunda que ele havia the loss experimentado, of his mother. a perda de sua mãe. But more important, how old was he when this E happened? o mais importante, quantos anos ele tinha quando aquilo aconteceu? He was only 5 years Ele old. tinha apenas 5 anos de idade. The hurt is greater the younger we are. E a ferida ela é maior. Quanto mais jovens somos, novos, quando perdemos alguém, a ferida é maior. How did his mother die? E a mãe dele havia morrido, Not through an accident não de um acidente on the road na estrada, or through a sickness, ou de uma doença, but something that happened at home. mas ela morreu por causa de alguma coisa, de algo que tinha acontecido em This casa. young boy was playing with the stove in the kitchen, Ele estava brincando com o fogão na cozinha, and the mother took the stove away from him, e a mãe, para proteger, tirou o fogão da sua direção. but in doing so, Mas ao fazer isto, her sari, that is the Indian dress which is very flowing, o sari dela, que é aquela roupa que as mulheres indianas usam, caught fire, pegou fogo. and she was burned to death before his eyes. E ela queimou até a morte diante dos olhos daquela criança. He had forgotten this, E ele não podia esquecer, ele não esquecia disso. and he had put it away from his memory. Assim, ele esqueceu, ele bloqueou aquilo, tirou aquilo da sua mente. But in his retreat, the Lord brought it back to his mind. Mas naquele retiro, o Senhor trouxe à sua memória aquela imagem. And he told it to me, believing that the Lord could heal him from the cause of all his problems. E ele me contou aquilo, acreditando que Deus podia curá-lo. Curar aquela era a raiz de todo o problema que ele estava And tendo. this was the first cause and reason of why he even became later on a drug addict. E essa foi o motivo e a razão pelo qual mais tarde ele se tornou um viciado em drogas. But things became even worse. Mas as coisas ficaram piores ainda. His father was an army officer. O pai dele era um oficial do exército. He was very strict with the children. E ele era muito rígido com os filhos. And little Matthew experienced a lot of hurts because his father, even though very good,
was very strict. E o pequeno Mateus então experimentou uma outra perda, uma outra dor, porque o pai, apesar de ser muito bom, era muito rígido. So for all the time he was at home, he had to be outwardly on the best discipline. Então todo o tempo em que o pai estava em casa, eles tinham que seguir a disciplina mais rígida. But when he joined university college, Mas quando ele entrou na faculdade, na universidade, then all his anger of years began to come out. toda aquela raiva que ele guardou por anos veio à tona. He did not study. Ele não estudava, He would ridicule the professors. ele ridicularizava os professores. He would take the chalks and throw at them when they turned towards the blackboard. E quando os professores estavam escrevendo no quadro, ele pegava pedaços de giz e atirava nos professores. And finally, the principal of that Catholic college called his father. E finalmente o diretor daquela faculdade católica chamou o pai dele. And the principal complained about his son. E o diretor reclamou com o pai sobre o filho dele. That most of the time he was not present in the college. Porque até mesmo ele faltava a maioria das aulas da faculdade. He used to what we call bunk college and go to see friends or go to see films. Ele faltava a escola para ir ao cinema, para se encontrar com os amigos. And he even did not appear for the final exam. E nem aparecia para as provas finais. And then the principal told the father, Então o diretor disse ao pai: we cannot keep him anymore. nós não podemos mantê-lo mais aqui. That he had to leave the college. Ele precisa sair dessa faculdade. And the worst thing then the principal told the father, E a coisa pior que o diretor disse para o pai we discovered that he had become a drug addict. é que ele tinha descoberto que ele estava se tornando um viciado em drogas. When they came home, his father beat him very badly. Quando ele chegou em casa, o pai o espancou. And the next day he ran away from home E no dia seguinte ele fugiu de casa. and went to Goa, a former Portuguese possession. E ele foi para Goa, que era uma colônia portuguesa antigamente, To live the life of a drug addict. para viver como um viciado em drogas. Because in Goa you get the best drugs. Porque em Goa você consegue as melhores drogas. But don't come to Goa for that reason. Mas por favor, não vá a Goa por esse motivo. And all this while his sister was praying for him. E então, enquanto ele fazia o retiro, a irmã, durante todo esse tempo, a irmã orava por ele. And on the last day of her retreat, he wrote to her. E no último dia do retiro, ele escreveu para ela. And she wrote back to him to come home. E ela escreveu para ele: volta para casa. And she wrote to her father, when Matthew comes home, don't beat him, but be good and kind to him. E disse para o pai: quando Mateus voltar para casa, não bata nele, mas seja bom com ele. And then she wrote to her brother to make this retreat. E ela escreveu então para o irmão fazer o retiro. And during that retreat of 4 or 5 days, it began to change in a beautiful way. E durante aqueles 4 ou 5 dias de retiro, ele começou a se transformar de uma forma muito bonita. On the last day of that retreat, E no último dia do retiro, he was always carrying with him a sort of amulet from a witch doctor. ele carregava sempre com ele um certo amuleto, As a sort of protection. como se fosse para ele uma proteção. On the last day, he took that satanic thing and threw it in the river. No último dia, ele tirou do corpo dele, né, aquele amuleto satânico e jogou no rio. And he experienced a total freedom and a new life. E ele começou a respirar com uma vida completamente nova. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos ao Senhor por isto. A big part of my ministry in those early years have been to drug addicts. E grande parte do meu ministério no princípio foi trabalhando com pessoas viciadas em drogas. And we have had hundreds of drug addicts being freed by just one short breath. E tivemos vários drogados sendo libertos da droga com uma simples oração. And Matthew was one of them.
E Mateus foi uma dessas pessoas. Whenever I went to Bangalore, the city in which I lived in South India, Todas as vezes que eu vou a Bangalore, uma cidade no sul da Índia, his father would always come by car to take me from the airport. o pai dele sempre me pega de carro para me levar ao aeroporto. And I used to inquire of him about his son. E eu sempre pergunto a ele sobre o filho. Then he told his son had joined another college. Então o filho dele começou a frequentar uma outra faculdade. But yet the principal called the father again to complain about Matthew. E mais uma vez o diretor da outra faculdade chamou o pai para reclamar sobre Mateus. To complain about what? Mas agora para reclamar sobre o quê? The principal, Jesuit priest, told the father of Matthew O diretor, que era um padre, disse para o pai de Mateus that Matthew is not studying que Mateus não estava estudando, because all the time he's reading the Bible. porque o tempo inteiro ficava lendo a Bíblia. So Matthew told his father and the principal, Então Mateus disse ao pai e ao diretor: if I don't do well in my studies, then blame the Bible. se eu não for bem nos estudos, a culpa é da Bíblia. But if I'm doing well in my studies, the Bible is helping me. Mas se eu for bem nos estudos, é porque a Bíblia está me ajudando. And when he appeared for the final examination of his university studies, E quando ele foi fazer os últimos exames dos seus estudos na universidade, he stood first in that college. ele tirou o primeiro lugar de toda a faculdade. And then, whenever I was to meet his father used to give me news. E sempre o pai dele me dava notícias dele. And he told me how his son then appeared for an all-India examination. Ele disse que o filho dele se candidatou a uma prova, um exame que é feito em nível nacional na Índia, So that he could be chosen for a very high post in a company. para que ele pudesse ser escolhido. Foi um concurso para uma empresa muito boa. And by the way, when he appeared for the final examination in that Catholic college, E a propósito, quando ele chegou para fazer os exames finais naquela faculdade católica, not only he did not fail, ele não somente não reprovou, but he stood first in that college. sim, mas ele tirou em primeiro lugar naquela faculdade. And now the father was telling me he appeared for an all-India examination. E agora o pai disse que ele estava se candidatando para uma prova, um concurso em nível nacional na Índia. About 20,000 appeared for the examination. 20 mil pessoas estavam concorrendo àquela prova. And only 20 had to be chosen. E só tinha 20 vagas. And Matthew was one of those 20. E Mateus ficou entre os 20 colocados daquela prova. He appeared for another all-India examination. E ele depois se candidatou a um outro exame. And again, he was in the first 10. E mais uma vez ele ficou entre os 10 primeiros lugares. All because of the intercession of his sister. Tudo por causa de quê? Da intercessão de sua irmã. Because of that, he made a beautiful inner healing retreat. Por causa da intercessão da irmã, ele fez um retiro maravilhoso de cura interior. And then I forgot him. E depois eu esqueci do Mateus. Years later, E anos mais tarde, I received a phone call. eu recebi uma chamada telefônica. And they're speaking. E, The person was speaking. e a pessoa que estava falando, And I said, who's speaking? alguém falou e eu disse, quem é que está falando? He said, Matthew. Ele disse, Mateus. I said, which Matthew? Which Matthew? Mas qual Mateus? Eu disse. He said, that Matthew. Ele disse, aquele Mateus. And then he told me, I was just appointed a manager of an international company in Bombay. E ele disse que ele foi escolhido como gerente geral de uma empresa em Bombaim. And he told me he would like to meet me.
E ele disse: eu gostaria de encontrar com o Senhor, but I could not meet him. mas eu não pude encontrá-lo. 2 years later, 2 anos mais tarde, he phoned up to me from Mauritius, ele me telefonou das Ilhas Maurícios. and he told me he was now the manager of a company in Mauritius. Ele disse para mim que ele era o gerente de uma empresa nas Ilhas Maurícios. And Mauritius is a French-speaking country, Maurícios é um país de língua francesa. but he started the first prayer group in English in that country. Mas ele começou lá nas Ilhas Maurícios o primeiro grupo de oração em língua inglesa. And he invited me to give a charismatic program. E ele me convidou para fazer uma conferência carismática. And I went to his family, he had 4 children. Ele com a sua família, os seus 4 filhos. And then I realized what he had done for the church in Mauritius. E aí eu pude ver lá o que ele havia feito pela igreja em Maurícios. He who was a former drug addict. Ele que anteriormente era um viciado em drogas. Sometime later I received another phone call from him. Mais um tempo depois eu recebi outra ligação telefônica dele. And he told me he was in Japan E me disse que estava no Japão as a director of a company in that rich country. como um diretor de uma empresa naquele país rico. And earlier this year, E no início deste ano, or rather last year, ou melhor, o ano passado, I went to give a retreat to the Brazilian community in Boston, eu fui dar um retiro para a comunidade brasileira em Boston, conducted by Canção Nova. que foi conduzido pela Canção Nova lá dos Estados And Unidos. then I received a phone call from Matthew. E recebi uma ligação telefônica de Mateus. And he told me he was in Seattle. E me disse que estava em Seattle. And he asked me to come and give a retreat there. E me convidou para dar um retiro lá, em He Washington. was holding the topmost post of his company in the USA. Porque ele tinha assumido o cargo mais alto da empresa dele nos Estados Unidos. Even though he was an Indian. Embora fosse um indiano. And even though he was before one of India's worst drug addicts. Embora tendo sido no passado um dos piores viciados em drogas da Índia. This is what the Lord did for him. É isso que o Senhor fez por ele. India's worst one of India's worst drug addicts, Um dos piores viciados em drogas da Índia, whom his own father taught him to be of no use. cujo pai achava que ele não serviria para nada na vida, When the Catholic College dismissed him, onde uma faculdade católica o havia expulsado, has now become tinha agora se tornado not only the topmost man in his company, não um executivo de mais alto grau na empresa, but one of the greatest charismatic evangelists of the United States mas of America. um dos maiores evangelizadores carismáticos dos Estados Unidos da América. Give the Lord a big clap. Aplauda o Senhor. Nothing is impossible with God. Nada é impossível para Deus. This is what Mary told the angel. Foi o que Maria disse para o anjo. And secondly, E em segundo lugar, what Jesus told the disciples. o que Jesus disse aos discípulos: Everything is possible tudo é possível to the one who believes that God loves him. aquele que crê, para aquele que crê em Deus. And therefore, to prepare yourself this evening for a short prayer for inner healing. Então se prepare que no final dessa tarde teremos uma oração para a cura interior. I want to share with you that Jesus came for 2 purposes. Eu quero partilhar com vocês que Jesus veio por 2 razões: To preach good news. para pregar a boa nova, The world is full of bad news. porque o mundo está cheio de más notícias. Read the newspapers of your country yesterday and today. Se vocês leram os jornais do seu país ontem e hoje, What is happening in Rio de Janeiro? o que é que está acontecendo no Rio de Janeiro? Is that good news? Essa notícia é uma boa notícia? No.
But Jesus always gives us good news. Mas Jesus só nos dá boas notícias. And the Bible is called good news. E o que a Bíblia chama de boa nova, boa notícia. And when the shepherds appeared, when the angels appeared to the shepherds, E quando os hebreus apareceram para os discípulos, when the angels appeared to the shepherds, quando os anjos apareceram aos pastores, when Jesus was born, quando Jesus nasceu e os anjos apareceram aos what did pastores, they tell the shepherds? o que eles disseram aos pastores? 3 things 3 coisas, in one sentence. em apenas uma frase. I bring you good news. Eu venho trazer para vocês uma boa notícia. Good news Boa notícia of great joy. de grande alegria. Of great joy Uma grande for alegria all the people, para todo o povo even for the Brazilians. e até mesmo para os brasileiros. Therefore, all that Jesus came to do was to open his mouth and give the people good news. Tudo que Jesus fez aqui foi abrir a boca e dar ao povo boas That notícias. God loves them just as they are. Que Deus nos ama do jeito que nós And somos. God wants to give them a new life E que Jesus quer dar a nós uma nova vida, and a new happiness. uma nova felicidade. And he wants every one of us to be happy, not only in heaven, but here on earth. Deus quer que sejamos todos felizes, não só lá no céu, mas ainda aqui na And terra. secondly, what did Jesus do? E em segundo lugar, o que é que Jesus faz? He went everywhere doing good acts. Ele andou por vários lugares, fazendo boas ações, Not just speaking good news, não só falando coisas but boas, doing good acts. mas agindo de uma forma também muito boa. What were the things he did? Quais foram as coisas que ele fez? 2 things. 2 coisas. He went everywhere healing people from every type of problem they had. Ele andou por todos os lugares curando as pessoas de todos os problemas que elas tinham. And he went everywhere freeing people from every evil, especially from the evil one. Ele andou também por todos os lugares libertando as pessoas, principalmente do inimigo. Therefore, Jesus proclaimed the good news of healing to everyone Então Jesus proclamou a boa nova da cura para todas as pessoas. and the good news of deliverance for everyone. E a boa nova da libertação para todos. Because as St. Paul says, Porque como São Paulo diz, we all have 2 types of problems. nós todos temos 2 tipos de problema. One problem is within me. Um problema está dentro de mim. My great hurts, Meu coração dói. my emotional wounds Minhas emoções estão feridas. that will make me very sad. Então minhas emoções, minhas mágoas me tornam pessoas As tristes. we saw in so many cases yesterday, Eu vi tantos casos ontem. I've rarely seen people so sad and so sick as yesterday. Eu nunca vi pessoas tão tristes e tão doentes como ontem. And secondly, E em segundo lugar, Jesus went everywhere freeing people from the power of evil. Jesus caminhou por vários lugares libertando pessoas do poder do inimigo. Not healing us from our inner hurts, Não só nos curando das nossas feridas interiores, but freeing us from our external attacks. mas nos libertando dos ataques externos. And that's what Jesus came to do, to give us deliverance. E foi por isso que Jesus veio para nos dar a libertação. And I've rarely seen so many cases of beautiful deliverance as I saw yesterday. E nunca vi tão casos de libertação tão bonitos como os casos que eu vi ontem. Now don't worry about what is happening. Não se preocupem com o que está acontecendo aqui, That's my problem. porque esse problema é meu. Wherever I go, these things happen. Todos os lugares onde eu vou, essas coisas acontecem. Because the devil does not like me. Porque o demônio não gosta de mim. Therefore, don't pay attention. Portanto, não prestem atenção nas coisas. Don't look at the devil, Não olhe para o demônio, but you look at Mary mas olhe para Maria and look at Jesus. e olhe para Jesus. Don't even look at me.
Não olhem nem mesmo para mim. Nothing will happen to you. Nothing will happen to you. Nada vai acontecer com vocês. And those who are helping such cases will only need to make the person quiet. E as pessoas que estão ajudando nesses casos precisam só acalmar a pessoa. It's important that you listen to every word that I say. Mas o importante é que vocês ouçam a cada palavra que eu vou dizer aqui. And when dealing with those who are sick, Jesus said very clearly E quando Jesus curava os doentes, ele dizia algo muito claro. that he has not come to heal the symptoms, Que ele não veio para curar os sintomas, fever or pain or whatever, febre, dor ou qualquer coisa assim. but it's come to free us from our problems. Mas ele veio para curar os nossos problemas. And therefore, when the man that was blind asked Jesus, "Have mercy on me," E quando aquele homem cego gritava para Jesus, Jesus, tem de piedade de mim. did Jesus heal him? Jesus o curou imediatamente. No. Jesus o curou imediatamente? Não. Jesus asked him a more important question. Jesus fez uma pergunta para ele mais importante. What do you really want? O que você quer realmente? What is your real problem? Qual é, ou seja, Jesus estava perguntando qual é o seu problema verdadeiro. Because you should bring to the Lord not your symptoms, which are small, Porque para Jesus não importa curar os sintomas, que isso para ele é pequeno. but your problems which are great. Mas os problemas que temos dentro de nós são maiores. And therefore, that drug addict I told you about, E, portanto, como aquele viciado em drogas que eu falei com vocês, in that retreat, brought to the Lord his real problem. trouxe naquele retiro o seu problema real. The problem was not his drug addiction. O problema dele não era o vício das drogas. That was only a symptom. O vício era apenas um sintoma. The problem was his great hurt he experienced when he felt he was responsible for his mother's death. O grande problema dele foi o que ele experimentou, a culpa que ele sentia, porque ele se achava culpado pela morte da mãe. Because his mother was burned to death when she took away the stove from him. Porque a mãe morreu, queimada, ao retirar o fogão que estava sendo um perigo para ele. And above all, the Lord freed and healed him when he realized what was holding him in bondage. E, na verdade, o Deus também o libertou e o curou daquilo que o amarrava, daquilo que o prendia. What was the final root cause that his problem was still there? Deus curou realmente o problema, a raiz do problema que o tinha transformado naquela pessoa. From the talks he heard from me, E das palestras, das pregações que ele ouviu de mim, he realized that the root cause of his problem was in his pocket. ele percebeu que a raiz do problema estava no bolso. He always had that spiritus or that satanic thing with him. Porque ele sempre trazia com ele aquele objeto espírita satânico. And therefore, it's when he threw that thing into the river E, portanto, quando ele jogou aquele objeto no rio, that the root cause of his problem disappeared. a raiz do problema dele desapareceu por completo. Therefore, even though more important than the symptoms is your problem, Portanto, muito mais importante do que o sintoma que você tem hoje é o problema que você traz. because Jesus did not say, "Come and bring your symptoms to me," Porque Jesus não fala, venha, traga para mim os seus sintomas, but bring your problems. mas traga para mim o seu real problema. Then the healing could start. Então a cura pode começar a But acontecer. it could over only when Jesus made a prayer Mas então só quando Jesus fez a oração that freed them from any influence from the enemy. e o libertou de qualquer influência do inimigo, And when that boy threw that thing in the river, como aquele menino, aquele rapaz, ele jogou no rio, he was free from the root cause of his problem. ele ficou completamente liberto da raiz do seu problema. And that's why the best prayer for healing and deliverance is the Our Father. Então, a melhor oração para a cura e libertação é o Pai Nosso. In that prayer, what do we say? E nessa oração do Pai Nosso que nós Is dizemos? it, God, even though you're almighty and everywhere and all powerful, Embora Tu sejas, Senhor, poderoso em todos os lugares, you are my Father. Tu és o meu Pai, You are my Daddy.
Tu és o meu pai. It's only if you look upon God as your daddy that the healing will start. E só quando olhamos para Deus como nosso paizinho, nosso pai, é que a cura começa a acontecer em nós. Then secondly, what do we say? E em segundo lugar, o que dizemos? O que oramos? We said, your Lord, your name is so holy. Senhor, o teu nome é tão santo. We say, you're in heaven. Dizemos, Pai que está no céu. We are saying, only you can help me. Quando dizemos isso, dizemos, só o Senhor pode. Because you're the best doctor in the world. Podem haver os melhores médicos no mundo. You are in heaven. Tu estás no céu. And you are almighty. E tu és todo poderoso. Greater than all the doctors and psychiatrists of Brazil. Maior do que qualquer médico ou psiquiatra no Brasil. And then what do we say next? E depois o que ele diz em seguida? O que nós dissemos em seguida? Lord, even though I've come to you with my problem, Senhor, embora eu tenha trazido o meu problema, I want first of all to invite you to be the Lord and center of my life. eu quero em primeiro lugar te convidar para ser o centro e o Senhor da minha vida. I want you to be my king. Quero que o Senhor seja o meu rei. Thy kingdom come. Que venha o vosso reino, a gente I want reza. to do your will. Eu quero fazer, seja feita a vossa vontade. As you did the will of your father in the agony of Gethsemane. E ele fez a vontade do Pai na agonia do Getsemane. Then we say, Lord, let your will be done perfectly. E nós falamos, seja feita a vossa vontade, sua perfeita And vontade. therefore, even though I'm suffering sickness or any problem, E embora estejamos sofrendo por alguma doença ou algum problema, the little girl has a very big problem. aquela garotinha tem um problema grande. We all have problems. Todos nós temos And problemas. therefore we say, your will be done E falamos para o Senhor, seja feita a vossa vontade, perfectly. perfeitamente. And what's the Lord's will? E qual é a vontade do Senhor? That's what Jesus said. Foi o que Jesus disse. That we want God's will to be done perfectly. Queremos que o evangelho, que a vontade de Deus seja feita de forma completa, perfeita. Jesus says, all others have come to destroy. Jesus disse, outros vieram para destruir. All others have come to destroy. Todos os outros vieram para destruir. I only have come to give you life Mas eu vim para te dar a vida. and life in its fullness. E vida em abundância. And then we tell the Lord, E aí nós dizemos para o Senhor, please give us all that we need. por favor, nos dê tudo aquilo que necessitamos. And this is our need. E essa é a nossa necessidade. And then we say, tell the Lord, E depois dizemos ao Senhor, I know unless I repent, eu sei que se eu não me arrepender, unless I forgive those who have hurt me, se eu não perdoar aqueles que me magoaram, unless I renounce all the occult practices that I've done, se eu não renunciar a todas as práticas que eu já frequentei, I know that I'm tying your hands that want to reach out to me to heal me. eu sei que eu estou amarrando suas mãos porque o Senhor quer me alcançar, chegar até mim para me curar. The Lord is waiting with open hand O Senhor está esperando de braços abertos to give us everything that we need. para nos dar tudo aquilo que necessitamos. But we are not stretching out our hands to receive. Mas nós não estamos esticando os nossos braços para receber. The hand of repentance, As mãos do arrependimento, the hand of forgiving people. as mãos que perdoam as pessoas. Above all, the two hands Acima de tudo, as duas mãos. of renouncing Satan and all occult practices. Mãos abertas que renunciaram a Satanás e a todas as práticas ocultas. And the best person we have to imitate E a melhor pessoa que temos para imitar and to ask for protection e para pedir proteção is the mother of Jesus é a mãe de Jesus and our mother, e nossa mãe, Mary. Maria. I'd like to end with a story about her. Eu gostaria de terminar com uma história sobre Maria. In 1997 Em 1997 was the year
of Jesus Christ. Foi o ano de Jesus Cristo. And there was an international pilgrimage in the Holy Land. E houve uma peregrinação internacional à Terra Santa. And there were 2,000 pilgrims that came from all over the world. E haviam 2.000 peregrinos que vieram de várias partes do mundo. And the pilgrimage was of 5 days. Foi uma peregrinação de 5 dias. Going to all the places in Jerusalem. Indo a todos os lugares sagrados de Jerusalém. But it began in Galilee. Mas começou na Cananeia. In the Sea of Galilee. Na cidade da Galileia. With a healing service. Com uma oração de cura. There were thousands of people. Haviam milhares de pessoas. Besides the pilgrims from all over the world, there were all the Arab people round about. Além das 2.000 pessoas, peregrinos, haviam várias pessoas também que estavam por ali. And who was chosen to lead that healing prayer for the whole world? E quem foi escolhido para fazer aquela oração de cura para aquelas pessoas do mundo inteiro? The person that was chosen was Father Rufus Pereira. A pessoa que foi escolhida foi o Padre Rufus. The reason I'm mentioning this, a razão pela qual estou mencionando isto, I couldn't believe what I was doing. Que eu não acreditava, nem eu acreditava naquilo ali que eu estava I said, fazendo. Lord, who am I to be in the very place where you were for 3 years? Porque eu pensava assim, Senhor, quem sou eu para estar no mesmo lugar em que tu estivesses por 3 In the anos? Sea of Galilee. No mar da Galileia. And heal people not only individually, but saying healing prayers over the crowd. Não curando pessoas individualmente, mas fazendo uma oração por uma multidão. You can imagine what I felt as I recited and said every word of healing. Vocês não podem imaginar quando eu falava quando eu fiz a oração, quando eu repetia cada oração pela Now cura. there was one person that was very much touched by that prayer. Não houve nenhuma pessoa que não tivesse sido tocada por aquela oração. And he happened to be the chairman of the Charismatic Renewal in Haiti. Houve uma pessoa que foi muito tocada por aquela oração e foi o presidente da Renovação Carismática no Haiti. And after that prayer, E depois daquela oração, he came to me ele veio até mim. and he said, I'm the chairman of the renewal in Haiti, Eu sou o presidente da Renovação Carismática no Haiti. and I would like you to come to my country E eu gostaria que o senhor fosse até o meu país to say the same healing prayer and prayer for deliverance you said just now. e para que o senhor fazer a mesma oração de cura e libertação que o senhor fez ontem. So I said, I suppose I will have to give a retreat or give talks. Então eu tenho que dar um retiro, fazer palestras? He said, no, Ele disse não. we have our speakers. Nós temos já os nossos pregadores. We only want you to come and make one prayer. Só queremos que o senhor venha e faça uma oração. I said, does he realize I'm staying in Bombay? Será que ele sabe que eu moro lá em Bombaim, na Índia? I'm to come all the way to Haiti to say one prayer? E eu vou fazer essa viagem longa até o Haiti para fazer simplesmente uma oração? So I forgot it. Acabei esquecendo aquilo. But next year, Mas no ano seguinte, 1998, 1998, the year of the Holy Spirit, o ano do Espírito Santo, I received a letter from him in March, recebi uma carta dele em março, telling me not to forget his me invitation, dizendo para que eu não esquecesse o convite que ele me havia feito. that I took it seriously. Então eu levei a sério aquele convite. And I went to give this prayer. E fui até o Haiti para fazer esta I oração. flew from Bombay to London, Voei, fui de avião de Bombaim até Londres, London to New York, Londres até Nova York, New York to Miami, Nova York até Miami Miami to Port-au-Prince, the capital of Haiti, e Miami até Porto Príncipe, capital do Haiti, to say one prayer. para fazer uma oração. 24 hours, 24 horas in the plane no avião to say 1 hour's prayer para fazer uma hora de oração. on the land. Só isso. Naquela terra. When I landed at the airport in Haiti, Quando eu aterrissei no aeroporto do Haiti, there was nobody.
Não tinha ninguém me esperando. I said, where have I landed? E eu pensei, onde será que eu aterrissei? Then a woman came Então uma mulher se aproximou de mim and she told me, are you Father Rufus? e ela me perguntou, o senhor é o padre Rufus? I said, yes. Disse sim. I said, who are you? E perguntei, quem é você? She says, I'm the wife of the Prime Minister of Haiti. Eu sou a esposa do primeiro-ministro do Haiti. Then I was in good hands. Então eu estava em boas mãos. And she told me the Archbishop wants you to come and concelebrate with him. E ela disse que o arcebispo iria se juntar para concelebrar. To make a prayer of healing and deliverance already at the Mass. Para que já acontecesse uma oração de cura e libertação. O bispo o convidou para concelebrar com ele, para fazer uma oração de cura e libertação já na missa. For the land, Para aquela terra, the people, o povo and the Church of Haiti. e a igreja do Haiti. And while she was taking me by car, E enquanto eles me levavam de carro, she told me everything about Haiti. ela me contou tudo sobre o Haiti, That it was the poorest country in the world. que o Haiti era o país mais pobre do mundo, Different from Brazil, diferente do Brasil, which I've seen in the last few days may be the richest country in the world. que eu percebi nos últimos 4 dias que talvez seja o país mais rico do mundo. That Haiti was the country with the most violence anywhere. O Haiti era o país com o maior índice de violência no mundo. And thirdly, E em terceiro lugar, that voodoo was their religion. o que Voodoo. e também o voodoo era a religião dos haitianos. So I said, what have I come to? E aí eu disse, para que eu vim aqui? Have I come to hell? Eu vim para o inferno Or am I still on earth? ou eu estou ainda na terra? Anyway, I went for the Mass. Então quando fui para a missa, I said the prayer with the bishop. eu fiz uma missa, eu fiz uma oração para o bispo. And the next morning, the wife of the Prime Minister took me on the highest mountain of Haiti. E no dia seguinte, a esposa do primeiro-ministro me levou para a montanha mais alta do And Haiti. told me, E me disse, now make a prayer of deliverance and healing faça uma oração de cura e libertação. for the land, the people, and the church of Para a Haiti. terra, o povo e a igreja do Haiti. And then came Saturday, E logo, e de repente, the 9th of April, I think. e aquela era uma noite do mês de abril, eu acho. And then came the healing service Então começou ali a oração por cura, in the afternoon. à tarde. Slowly, what happened? E aos poucos, o que aconteceu? The Blessed Sacrament was brought to that big crowd. Ele já estava então fazendo oração e o Santíssimo Sacramento foi trazido então no meio da multidão. And behind me were all the bishops of Haiti. E atrás de mim estavam todos os bispos do Haiti. There were 60,000 people there Haviam 60 mil pessoas lá for the 5th National Charismatic Convention. para a 5ª Conferência Carismática Nacional. And they were mostly all youth and all children. E a maioria das pessoas eram crianças e jovens. I hardly saw any older people Eu quase não vi pessoas idosas, like I'm seeing you here. como eu estou vendo hoje aqui. But they were all youth and children. Mas a maioria, jovens e crianças. No chairs. No chairs. Não tinham cadeiras para They eles were se sentarem. sitting on the grass. Todos sentados num gramado. The chairs were only meant for the priests and for the nuns. As cadeiras eram só para os padres e para as And freiras. then the Blessed Sacrament was brought to that big crowd. Então o Santíssimo Sacramento foi trazido para o meio daquela grande And the multidão. healing service began at 2 o'clock in the afternoon. E a oração de cura começou às 2 horas da tarde. And that was the biggest monstrance I've ever seen in my life. E houve então, Ostensario. e o ostensório que carregava Jesus era o maior que eu já tinha visto na minha vida. And the priest came and kept it on the altar. E o padre trouxe e o colocou no altar. That was the biggest altar I've ever seen in my life. O altar também era o maior que eu já havia visto na minha vida. All the bishops and the papal nuncio were behind.
Todos os padres e bispos not estavam. padres, but bispos. Todos os bispos estavam atrás do altar. I know enough Portuguese to know the difference between padres and obispos. Ele está falando que ele sabe um pouquinho de português, então ele sabe a diferença entre bispos e padres. And then I began the healing prayer. Então eu comecei a oração de cura. And I put my whole heart and soul into that prayer. E eu coloquei o meu coração assim eu coloquei todo meu coração naquela oração. And then at one point I told the people, E a uma certa altura eu disse para o povo: as you kneel down, touch the earth with your left hand. quando ajoelhem e vocês estão ajoelhados, toquem então a terra com suas mãos. And raise your right hand as if to touch heaven. E elevem a mão direita como se vocês fossem tocar o céu. And I led into a prayer of healing and deliverance for the land of Haiti, Então fiz uma oração de cura e libertação para a terra do Haiti, for the people of the country, para o povo daquele país and for the church. e pela igreja. And then I went back Depois então eu voltei to sit with the bishops. para sentar com os bispos. All the bishops of the country were there with the papal nuncio. E eles estavam lá também com o núncio papal. And suddenly what happened? E de repente o que aconteceu? I noticed all those 60,000 people not looking at the monstrance, Eu vi todas aquelas 60 mil pessoas não olhando para o ostensório, but looking at their right, mas olhando para a direita, means on my left. que no caso aqui é a minha esquerda. And they're looking all in the same direction. Estava olhando todos para a mesma direção. And I said, what is E happening? eu pensei, o que está acontecendo? And the chairman of the renewal came on the stage E o presidente então da renovação subiu até o and he palco told me, e me disse: Father, the people are saying they are seeing a light in that tree. eles estão dizendo que eles estão vendo uma luz naquela árvore. And in the light, they're claiming to see Mary. E eles estão dizendo que naquela luz que estão vendo na árvore é Maria. A luz que estão vendo na árvore é a imagem de Maria. Now, I don't believe much in apparitions. E I don't believe much in apparitions. eu não acredito muito nas aparições. So I refused to look at that tree. Então eu me recusei a olhar para aquela árvore. I said, Mary, I will see you in heaven. Eu disse: Maria, eu vou te ver no céu. I don't want to see you on earth. Eu não quero te ver aqui na terra. But I couldn't believe this. Mas eu não conseguia acreditar naquilo. And then the chairman of the Renewal Council came to me Então o coordenador da renovação, o presidente, veio até mim and told me e me disse what they were saying, what they were claiming to see. o que ele também estava vendo. At Medjugorje, Em Medjugorje, you see the 6 visionaries os 6 videntes. looking at Mary, A gente vê os 6 videntes olhando para Maria. all the faces like this. E todos os rostos assim, encarando para But Maria. here before my eyes, Mas ali, diante dos meus there were olhos, not 6 people. não haviam apenas 6 pessoas. There were not 60 people. Não haviam 60 pessoas. There were not 600 people. Não haviam 600 pessoas. There were not 6,000 E nem people. 6 mil pessoas. There were 60,000 people Haviam 60 mil pessoas looking at that tree. olhando para aquela árvore. I kept looking at the roots of that tree, E eu continuei olhando para as raízes daquela árvore, not at the branches. não para os And I galhos. saw on the roots of the tree every minute flashes of light, E eu vi na raiz daquela árvore, a cada minuto, flashes de luz. like in the story of the burning bush that Moses saw. Como na história da sarça ardente. I still could not believe what I was seeing. E eu também não conseguia acreditar no que eu estava vendo. And then the chairman came to me on the stage, E quando então o presidente veio até mim no palco, and he told me that the woman had taken a little child, 3 years old, in front of that tree. ele disse que uma mulher tinha levado uma criança de 3 anos de idade. A mulher foi com a criança até a árvore. The child was blind from birth. A criança era cega de nascença. And as she took the child in front of the tree, E ela ficou em pé com aquela criança diante da árvore. suddenly the child told his mother,
Levando a criança diante da mãe and told his mother, e disse para a mãe dela. he said, Mama, there is Mary. O menininho disse para a mãe, ele era cego de nascença: mamãe, aquela é Maria. I couldn't believe that either. Eu não conseguia acreditar também naquilo. I said, I want to meet that woman and the child. E ele disse: eu quero encontrar com essa mãe e com essa criança. And they came on the stage. Vieram até o palco. And as the mother came with the child in the arms, Enquanto a mãe vinha com a criança nos braços, when the child saw me, quando a criança me viu, he looked at me olhou para mim and raised his hands. e levantou os braços. Then I knew he was healed of his eyesight. E aí eu sabia que ele havia sido curado do problema da visão. Of course, I could not give that talk that evening. É claro que eu não consegui fazer a palestra daquela noite, Because Mary came in the way. porque Maria entrou no caminho. So I lost that talk, that prayer. E aí eu não pude fazer aquela oração. The next morning, Na manhã seguinte, they told me to give the last talk. eles me pediram para fazer então a última palestra. I hardly began to give the talk. E mal eu tinha começado a fazer a palestra, And then all the people started to look on the right. outra vez as pessoas todas olhando para a direita. I had to stop my talk. Eu tive que parar minha pregação. And I told the leader of the renewal, E eu disse para o líder da renovação: I said, I can't believe that Mary stopped me from speaking. eu não posso acreditar que Maria mais uma vez me impediu de falar. Yesterday was Saturday. Ontem foi sábado, That is her day. é o dia dela. She can do what she likes on Saturday. Então ela tem que ficar com o sábado. Today is Saturday. Hoje é sábado. But I told her, today is Sunday. Aí eu disse para ele: mas hoje é domingo. It's the day of the Lord. É o dia do Senhor. It's the day of Jesus Christ. O dia de Jesus Cristo. She should not do anything on Sunday. Ela não deveria fazer nada aos domingos. Only on Saturdays. Só nos sábados. And then he told me, E aí ele me disse: Father, today is Divine Mercy Sunday. Padre, hoje é o dia da divina misericórdia. Today is Divine Mercy Sunday. Hoje é o domingo da divina misericórdia. That's why Mary appeared. É por isso que Maria apareceu. To tell the people, Para dizer ao povo: whatever my son Jesus tells you to do, do it. o que quer que seja que meu filho peça que você faça, faça. The next day, as I was going to the airport, No dia seguinte, enquanto ia para o aeroporto, I told the wife of the Prime Minister, disse para a esposa do primeiro-ministro: I would like to see that tree. eu gostaria de ver aquela árvore. I can't believe all this happened. Até agora eu não consigo acreditar no que And she aconteceu. took me to that tree. Me levou até aquela árvore The tree was all white. e a árvore estava toda branca. I said, how the trees become white? E eu disse: como é que essa árvore ficou branca And assim? she told me, E ela me disse: the people had stripped that tree of all the bark as pessoas tiraram todos os galinhos da árvore as souvenirs. como um souvenir, uma lembrança.